como que eu saí disso para isso aqui em um curto espaço de tempo. E o mais importante, como é que eu consegui manter isso até hoje? Ou seja, como é que eu consegui constância nos meus resultados e consegui manter minha evolução? Não só de emagrecimento, mas de mentalidade. É sobre isso que eu vou falar nesse vídeo. Vamos lá. Pessoal, assim, ó, o primeiro passo para você mudar qualquer realidade que esteja te incomodando na sua vida é você tomar consciência do seu estado atual. Você precisa ter consciência de onde você está hoje, de como é que é a sua situação hoje. Você precisa conseguir enxergar de uma maneira macro o que está te impactando e ter noção de onde você está. Sabe aquele ditado? Se eu não sei onde eu tô, não sei para onde eu vou. Para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Então você precisa tomar ciência, precisa tomar noção de onde você está e aí depois você precisa visualizar aonde você quer chegar. Qual é o ponto que você quer chegar? Qual é o teu objetivo? Então, primeiro de tudo, o que te incomoda hoje? Qual que é a tua realidade hoje que você deseja alterar? Qual que é a tua realidade hoje que te incomoda, que te impacta, que te trava? Você precisa ter consciência disso. No meu caso, eu estava acima do peso, eu estava sedentária, eu não estava gostando do que eu via no espelho. Tá? Eu me olhava no espelho, eu não me reconhecia, eu me via desleixada, desarrumada. E isso me incomodava, me impactava em todas as áreas da minha vida. Eu não estou falando de estética. Estética é super importante, é uma parte fundamental da nossa vida, mas eu não estou falando só disso, eu estou falando de você eu estava com a autoestima muito baixa. Eu estava para baixo, eu estava triste e eu não sabia exatamente o porquê, até eu me dar conta do meu real estado, da minha situação, que até então eu estava negligenciando, não era algo que eu olhava, não era algo que eu focava para eu conseguir mudar. Então, o primeiro passo, entenda qual é o seu estado atual. Onde é que você está? Onde é que você vai focar? Precisa ter consciência, precisa tomar conhecimento conscientemente da sua situação atual. E isso não serve só para questão de emagrecimento, questão de estética, serve para qualquer situação. De repente você está numa empresa, você está trabalhando numa empresa onde você não tem resultado e você quer ter resultado, você quer ganhar mais. Então, como é que é a sua situação atual? E depois aonde você quer chegar? Qual o seu objetivo? Qual é a imagem que você quer de você? Qual é o faturamento que você deseja ter? Qual é o nível que você quer chegar? Então, primeiro você entende onde você está e depois aonde você quer chegar. Como se você saísse do ponto A para o ponto B. Então, você já tem a clareza da situação. Você está ciente do seu ponto atual e você está ciente do ponto que você quer chegar. E aí a gente vai para o mais importante, que são os comos. Como que você vai fazer isso? Como que você vai chegar até isso? E aí eu falo como principal fator, tá? Número 1 de tudo. Prioridade 0. Você precisa trabalhar a sua mentalidade. E aí, gente, quando eu falo isso, não só aqui no YouTube, mas em conversa com amigos, enfim, em mentorias particulares, em cursos, em palestra. Quando eu falo isso, às vezes as pessoas entendem como uma conversa de coach, sabe? Um papo motivacional, tem que trabalhar a mentalidade. Gente, assim, ó, você espelha, você é o reflexo fora, as pessoas te veem, as pessoas me veem da forma que eu me vejo, da forma que eu me enxergo. As pessoas te veem da forma que você se enxerga. Você é o filtro pelo qual as pessoas te enxergam. Então, primeiro de tudo, você precisa entender isso. Eu posso ser a pessoa mais bela do universo. Se eu tenho a minha autoestima baixa, e aí eu tenho certeza que você conhece alguém assim, que você olha e fala, nossa, que pessoa linda, que pessoa maravilhosa. E às vezes a pessoa não consegue arrumar um namorado. Às vezes a pessoa tem uma vida amorosa terrível, extremamente catastrófica. Porque não é a aparência. A aparência ela ajuda muito, mas não é sobre isso. Não é só sobre isso.
Você precisa trabalhar o seu interior, o seu mindset. Assim como eu conheço, tenho certeza que você também conhece, pessoas que não são tão lindas assim, não são tão belas assim aparentemente, mas são pessoas extremamente bem resolvidas. São pessoas que exalam autoestima, são pessoas que namoram com as pessoas mais lindas do mundo, mais legais do mundo, são pessoas que a gente gosta de estar perto, que a gente quer ter por perto, que não são chatas, sabe? Que não são pessoas, sabe, assim, que são pessoas magnéticas, entende? Então, assim, não é só sobre exterior, tá? Então, assim, faz parte, é uma parte muito importante você se olhar no espelho e se amar, você olhar no espelho e gostar do que você vê. Eu não tô falando que você tem que ser magro, que você tem que ser gordo, que você tem que ser alto, que você tem que ser baixo. Não, eu tô falando que você é olhar no espelho e gostar, independente do que você seja. Mas para isso, a gente precisa ter a nossa autoimagem muito bem trabalhada. E se não tá de acordo com o que você quer, aí a gente precisa trabalhar para construir essa autoimagem. A gente precisa trabalhar nesse desenvolvimento pessoal que me leva a construir uma autoimagem que eu desejo. Qual é a autoimagem que eu quero? Qual foi o objetivo, ponto B, que eu coloquei? Não, eu coloquei que eu quero me tornar uma mulher muito interessante, muito poderosa, que as pessoas vão me olhar e vão enxergar isso em mim. Então eu preciso trabalhar minha mente. Eu preciso trabalhar a história que eu conto para mim mesma. Porque eu falo por experiência própria. Quando eu tinha uma vida sedentária, quando eu estava acima do peso, que eu não queria sair de casa, que eu estava à beira de uma depressão, a história que eu contava pra mim era que eu era muito ocupada, que eu não tinha tempo, que eu precisava cuidar de casa, precisava cuidar de marido. Mas na verdade, depois que eu comecei a priorizar, eu não deixei de lado essas coisas. Eu continuo casada, hoje eu tenho filho, continuo cuidando de casa, continuo trabalhando fora, muito. Mas eu comecei a priorizar, e aí a gente precisa fazer alguns ajustes, que é sobre isso que eu estou falando. Você vê que sim, você tem tempo. Você tem tempo, sim. Na verdade, você priorizou, você mudou o seu foco. E aí existe algo muito interessante que a neurociência explica, que é o funcionamento do nosso cérebro. Como é que o nosso cérebro funciona? Nosso cérebro, ele é um músculo, e ele é um músculo que trabalha muito, né? Ele é muito esperto, né? Ele é muito rápido, muito ágil. E o nosso cérebro, ele é equivalente a um computador, né? Até mais eficiente, inclusive. Só que ele trabalha para economizar energia. Então, ele vai trabalhar para poupar energia. O que ele puder poupar de energia, ele vai trabalhar para isso. Então, se você falar para o seu cérebro que não dá para fazer... não, isso aqui não dá para mim, eu sou muito velha, ou eu sou muito nova, ou eu não tenho tempo, ou não vou fazer. É muito difícil, sabe aquelas desculpas que a gente inventa? O seu cérebro vai falar, ok, tudo bem. E para o cérebro é muito melhor ele ficar em repouso, porque ele trabalha de uma maneira automática. Então, se eu estou falando que é difícil, estou falando que não dá, ele vai falar, tudo bem, é isso, então vamos seguir assim porque tá ótimo, para ele vai estar ótimo. Só que o contrário também é verdadeiro. Quando a gente força, e aí a gente tem a neuroplasticidade, né, que o nosso cérebro ele é elástico, a gente consegue trabalhar como um músculo mesmo. Você vai na academia, você trabalha, o músculo ele vai se desenvolvendo, o nosso cérebro também ele é assim. Então, quando você fala para você mesmo, você tem uma conversa interna de que sim é possível, de que sim você vai fazer, de que sim dá para fazer, de que sim você vai priorizar, que você vai ter tempo e vai entregar aquele resultado, quando você coloca uma meta, o teu cérebro ele também fala, ok, pode não ser fácil, mas a gente vai conseguir. E ele vai trabalhar para você conseguir. Então, o que a gente precisa entender? Que o que eu defini como ponto B, né? Porque lembra que a gente falou, a gente está no ponto A e a gente vai para o ponto B. O que eu defini como ponto B, eu preciso pegar esse meu objetivo maior, fracionar em pequenas metas e convencer o meu cérebro, contar uma história para o meu cérebro que me favoreça. Aí eu vou dar um exemplo real. Eu precisava, na época, emagrecer 15 quilos. É muita coisa, 15 quilos, né? Concorda que é bastante coisa. Se eu falasse, eu preciso emagrecer 15 quilos, provavelmente meu cérebro ia falar, nossa, tá louca? 15 quilos? Do nada? Não, o que eu fiz? Vou fracionar por semana. Qual que foi a meta que eu coloquei pra mim por semana? Por semana, 1 quilo. 1 quilo pra mim, né, do jeito que eu tava,
né? 1 quilo por semana para mim já ia ser ótimo, porque no mês 4 quilos, então ali provavelmente em 2 meses, 2 meses e meio, eu iria conseguir chegar no meu objetivo, né? Dos 10 quilos, né? Isso que eu tava focando, primeiro eu foquei em 10 quilos, não foquei nem em 15. Então eu fracionei por semana, eu falei, não, por semana eu acho que 1 quilo fica legal. E aí o que eu fiz? Eu fui trabalhando a minha mente, porque, gente, tem que fortalecer a mente, tá? Para você fazer qualquer tipo de mudança, principalmente mudança que envolve comportamento, você precisa fortalecer a tua mente. Você precisa entender que o que você tá fazendo vai ser bom para você a longo prazo. Que às vezes você não vai ter o resultado hoje, né? Porque a gente é imediatista, né? A gente quer tudo para hoje. Às vezes você vai ter o resultado daqui a 3 meses, daqui a 2 meses, mas o resultado ele vai vir. Então, fraciona e precisa treinar a mente. Eu foquei muito em desenvolver minha mente, ler livros que me dessem força, livros objetivos, livros de prática. Então eu foquei nisso. Eu foquei em fortalecer a minha mente, em desenvolver a minha mente e isso fazer com que fosse traduzido nas minas ações. Então vou dar um exemplo simples, tomar água. Eu praticamente não tomava água, com isso eu ia pouco ao banheiro, que é uma coisa simples, mas que ajuda nesse processo. Então percebe que o momento que eu fui fortalecendo minha mente, o momento que eu fui alimentando a minha mente com objetivos micros, tomar água, tomar chá, comer de forma mais consciente as refeições, sentar e ficar presente, não ficar mexendo no telefone ou ficar assistindo televisão, que aí a gente come e nem lembra o que comeu. Então quando eu comecei a trabalhar minha mente nesse sentido, eu comecei a ter resultado. Eu comecei a ter resultado que me fortalecia e me fazia cada vez mais buscar novos desafios, sabe? E o resultado disso foi que em 6 meses eu tinha emagrecido os 16 quilos. Né? Então eu emagreci até mais do que eu queria, porque quando você entra num processo, como eu falei, o cérebro ele se acostuma. Então ele vai fazer mais aquilo que já é hábito. Então eu comecei a acordar cedo para ir para academia, né? Mais cedo do que eu já acordava, isso me ajudou muito. Porque aí você vai para o ambiente, isso é uma outra dica, fique em ambientes que te favoreçam. A gente vai ser a média daquelas pessoas que a gente convive. Então aí, como eu acordava cedo para ir para academia, o pessoal lá da academia já estava falando de alimentação saudável, de vida saudável. Aí já tinha um grupo de corrida que se reunia para correr, sabe? Então assim, a gente vai mudando de mesa, a gente vai mudando de ambiente e isso vai fortalecendo a gente. Então a gente vai tomando ações que vão nos fortalecendo no processo. Então só aqui eu já falei, a gente precisa tomar consciência de onde a gente está e para onde a gente vai. A gente precisa trabalhar a nossa mente, né, para nossa mente focar naquilo que a gente quer e não se distrair. É como se você blindasse a sua mente. É realmente isso. E alimentando, né, eu escrevia meus desafios, minhas vitórias diárias, isso é muito legal, isso inclusive tem no nosso desafio. Escrevia as minhas vitórias diárias, o que eu tinha conseguido. Consegui resistir a doce, consegui beber 2 litros de água, consegui ir para academia, consegui fazer cardio. Então eu anotava tudo, todas as minhas vitórias, isso ia me fortalecendo. Os ambientes que eu convivia. E aí, gente, para fechar aqui, para esse vídeo não ficar tão longo, você não se preocupe com o que os outros vão pensar, tá? Quando você toma uma atitude de mudar algo na sua vida, você vai ser julgado. Isso é uma certeza que eu já te dou de antemão, né? De largada, você já saiba que você vai ser julgado. As pessoas vão falar de você, vão falar que você está se achando. Eu comecei a postar nas minhas redes sociais os treinos, a alimentação. Tinha muita gente que me criticava, tinha muita gente que fala, nossa, você está me influenciando, né? Você está me motivando, isso é muito bacana. Então, não foca no negativo. Vira o seu olhar para focar naquelas pessoas que estão que você está conseguindo motivar, as pessoas que também estão te inspirando, que é uma troca, né? E foca no seu objetivo. De preferência, esse ponto B, escreve, releia todos os dias. Isso é muito importante, você se lembrar do seu objetivo, que a gente esquece, né? Nosso cérebro esquece, porque ele fica tentando voltar nos hábitos anteriores. Então, assim, eu tentei ao máximo reduzir, né? Eu tenho vários vídeos que falam mais no detalhe sobre rotina, sobre autoimagem, que é muito importante, mas eu quis deixar assim, no geral, quais foram as ferramentas que eu usei para esse processo, que é um dos processos mais importantes que aconteceram na minha vida, né? No meu pessoal foi um divisor de águas realmente para mim,
E é isso. Até o próximo vídeo. Beijo!